Vamos então aqui para a terceira e última parte desta aula, está bem? E vamos abordar aqui a parte literal do louco. Portanto, quando esta carta sai, ela também pode significar algumas situações literais aplicadas no dia a dia. Portanto, não são só significados profundos, podemos efetivamente ter aqui significados literais desta carta. Então temos fazer uma viagem, não é? Não se esqueçam que o louco é a viagem, ok? Fazer uma caminhada, ok? Apanhar ar e expor-se à luz solar. Passar mais tempo com os animais de estimação. Isto acaba até por entrar aqui um bocadinho numa base mais de conselho, está bem? Sair, tentar aqui, se sair como conselho, lembrem-se também da parte literal da carta, está bem? Ficar atento a estímulos espirituais, mais focado aqui na clareaudição, porquê? Porque o cão está a ladrar e ele não está a ouvir. Então, muitas das vezes, isto pode significar que a pessoa até está a passar aqui por um despertar espiritual, ou está a adentrar na espiritualidade, e deve ficar atenta à clareaudição. Clareaudição é o quê? Ouvir sons. Cláudia, sons como dentro da cabeça, no ouvido. Eu não vos vou dizer assim, é só através do ouvido. Eu acredito que a clareaudição possa ser incluída na mente, apesar de que eu tenho vindo a desenvolver, sem querer, acreditem, não é de propósito, porque ainda é um bocadinho assustador para mim, a parte da clareaudição. E vocês perguntam-me assim, ok, mas o que é que tu ouves? Eu até ao momento posso-vos dizer que ouvi de forma muito clara um assobio muito forte no meu ouvido direito, ok? E ouvi este assobio por 2 ou 3 vezes, já. E é um assobio mesmo muito forte. É um assobio como se tivessem assobiado mesmo atrás de mim, mas não está ninguém. Vocês dizem-me assim, mas não pode ser um vizinho, não pode ser... Malta, o assobio é tão forte. A primeira vez que aconteceu, eu estava com o meu filho no carro. E ele vai lá à creche. E eu estava a conduzir e ouvi o assobio. E aquilo foi tão forte. O meu filho, na altura, tinha 1 ano e pouco. Que eu olhei para trás quase do género, foste tu? Tipo, eu a pensar para mim, eu assim, não, é impossível. Tipo, o meu filho não consegue assobiar. Não, tipo, não é impossível. Uma criança com 1 ano e pouco. E lá ia ele com a Xuxinha, focado a ver os bonecos enquanto nós íamos para a creche. E aquilo passou, mas efetivamente eu voltei a ouvir. Tanto que eu depois mais tarde confirmei com a minha terapeuta e ela disse mesmo, Cláudia, as cartas saem ótimas, portanto isto mostra-me que é conexão com os teus guias. Há uns tempos, coisa para aí de 1 semana ou 2, eu ouvi, eu tenho uma mesa na cozinha de comer, uma mesa para se comer. E a mesa, ela tem um tampo de plástico e as pernas, elas são de metal. E eu garanto-vos uma coisa, eu já não sei o que é que eu estava a fazer, não sei se eu estava a cozinhar, se eu estava a lavar, a arrumar a louça ou o que foi. Eu só ouvi um ping na mesa. E vocês sabem aquele momento em que vocês tentam arranjar uma explicação lógica para aquilo e não conseguem, porque eu sou muito ainda racional às vezes. Aquilo parecia que tinham batido com... sabem, a sensação que me deu foi uma canadiana de metal a bater no metal da mesa, da perna da mesa. Eu estou desconfiada ainda hoje que foi a minha avó. Eu não tenho a certeza. Mas eu estou desconfiada que foi ela, portanto, e é sons claros como água aqui no meu ouvido. E é interessante porque eu tenho a sensação que eu capto o som com o ouvido direito. E vocês dizem-me assim, então mas não ouviste com os dois? Eu não vos consigo explicar, porque parece que o som, apesar de estar, vamos chamar-lhe assim, no ar, parece que ele entra aqui, neste ouvido, não sei porquê. Não sei se isto tem alguma explicação mediúnica, eu não faço ideia. Portanto, muita atenção a quem sair esta carta para estar atento à clareaudição. Está bem? Ficar atento a perigos, ok? Literalmente, ficar atento a perigos. Necessidade de movimentar o corpo, muitas das vezes necessidade de fazer aqui exercício físico, movimentar-se de alguma forma. E um retiro nas montanhas, ou escalada, ou acampamento, portanto algo assim relacionado com esta vista aqui toda. Está bem? Portanto, saímos da parte literal e agora vocês dizem-me assim, olha Cláudia, eu sinto que para além dessas coisas que tu mencionaste,
vamos imaginar que vocês veem ali o saco e vocês dizem assim, olha, eu até consigo ver que a pessoa vai às compras. Maravilha, se vocês sentem isso, abracem o que vocês sentem. Eu não quero que vocês andem a decorar as definições. Eu quero que vocês se conectem com a carta, vejam o que é que a carta vos diz e depois deixem que ela fale com vocês. Claro que há coisas que convém que vocês saibam para ter aqui um mínimo de definições, mas eu não quero que vocês andem a fazer consultas e não tem mal nenhum se vocês o fizerem. Se fizerem consultas com o livro de apontamentos ao lado, está maravilhoso. Por mim está ótimo. Eu fiz isso durante muito tempo. Está bem? Portanto, não se esqueçam de que todos nós começamos em algum momento. Mas vamos tirar esta ideia de que o tarot é preciso decorar as definições. Não, vocês não precisam de decorar as definições. Nunca, em nenhum momento. Vocês só precisam de olhar e sentir o que a carta vos diz. Está bem? Depois, eu coloquei-vos aqui... Eu não sei se vocês conhecem este livro da Sofia Rito, que é o Tarot Decifrado. Ele é muito bom. Eu não concordo com tudo o que ela diz, que fique bem claro. E é por isso que eu acho que é tão importante vocês conhecerem várias opiniões sobre as cartas, irem lendo livros, irem tirando cursos, porque nós não vamos todos dizer a mesma coisa. Está bem? Se calhar na sua maioria vamos concordar em alguns pontos, mas há sempre um que acrescenta algo, outro que põe outra coisa. Porquê? Porque, reparem, todos nós temos experiências de vida diferentes, não é? Então nós vamos interpretar e olhar para aquilo de uma forma diferente. Portanto, aqui o conselho que eu vos coloco aqui vem precisamente deste livro da Sofia Rito, ok? Então vocês, quando tiverem de aconselhar alguém e sai esta carta do louco, esta carta é uma carta que pede o quê? Pede coragem, pede movimento, pede que a pessoa arrisque, mas também pede que a pessoa esteja atenta a sinais que ela pode não estar a ver. Então, se alguém a alertar do perigo, ela deve ouvir. Não é ignorar como se aquilo não fosse nada com ela, está bem? E então a Sofia Rito, no livro dela, diz assim, como conselho em relação a esta carta. Esta carta sai, traz um conselho que diz: às vezes precisamos de seguir uma viagem sem planos e com pouca bagagem. É na inocência e na impulsividade, tendo coragem de sair da zona de conforto, que é possível vivenciar momentos inesperados, verdadeiramente inesquecíveis. Contudo, se alguém no seu caminho lhe der um aviso, escute-o, já que pode estar a um passo do abismo. E eu acho este conselho maravilhoso. Aliás, eu optei por retirar os conselhos do livro dela, porque eu gosto muito dos conselhos do livro dela. Em relação aos arcanos, acho que estão muito bem conseguidos. E vocês podem fazer como eu. Eu nas consultas, eu não uso nem o tarô, nem o baralho cigano para dar conselhos. Eu gosto de usar oráculos, ok? E eu nem leio, nem dou a minha opinião. Eu vejo a carta, mando a foto da descrição para a pessoa, porque eu acho que aquilo convém sempre que seja a pessoa a ler. Mas se vocês estiverem a dar um conselho com o tarô, vocês podem muito guiar-se através de frases de autores que para vocês fazem sentido. Tem que fazer sentido. Se não fizer sentido, nem vale a pena vocês estarem a falar disso, está bem? Mas efetivamente acaba por ser aqui uma boa dica que eu vos deixo. Se bem que eu normalmente, se uso conselhos do tarot, eu falo. Eu não vou buscar nada, mas aqui achei que ficava giro, porque eu gosto muito dos conselhos que a Sofia Rito deixa aqui neste livro em relação aos arcanos, então resolvi incluir. Está bem? Terminamos assim o nosso louco. Foram aqui umas aulas bastante extensas, está bem? Não se esqueçam, qualquer dúvida que tenham, coloquem no grupo, está bem? Um beijinho e até à próxima aula.